A aula de hoje vai ser sobre semelhanças de triângulos. Nessa aula nós iremos ver a definição, os casos de semelhanças e algumas aplicações. Bem, a definição de semelhanças diz que dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. O que isso quer dizer? Dado o triângulo ABC e PQR, esses ângulos que têm a mesma cor, eles são correspondentes. É isso que a definição diz. Os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, são iguais. Esse ângulo vermelho B é igual ao ângulo vermelho Q. Esse ângulo verde A é igual ao verde P. E o azul C é igual ao ângulo R. Isso determina que os lados são proporcionais. Ou seja, eu tenho aqui o lado AB, que é esse lado aqui. Esse lado AB, ele é correspondente a qual lado do triângulo maior? Bom, se o ângulo verde está aqui na parte esquerda e o ângulo vermelho está na parte direita, ele só pode ser correspondente a esse lado aqui. Ou seja, AB, esse lado AB, ele está para PQ. Está para PQ significa que ele é uma razão, ou seja, uma fração. E a semelhança diz que eles são proporcionais, então a gente representa pelo sinal de igualdade. Também a gente pode dizer que o lado BC é correspondente ao lado QR. Então, AB está para PQ, assim como BC está para QR. E também o lado AC, que é esse que está abaixo, está para PR. Com isso, nós iremos determinar, dado dois lados, nós iremos determinar um dos lados de um triângulo. Usando a analogia daquela explicação, nós temos o quê? O lado BC, ele vale 5. Então, nós temos aqui um triângulo menor e um maior. Só que eles são semelhantes. Usando aquela definição, nós podemos dizer que o numerador, nós iremos usar as informações do triângulo menor. E no denominador, nós vamos usar as informações do triângulo maior. Sempre associando lados correspondentes. Então, aqui, ó, o 5, ele é correspondente com o 10. Então, 5 está para 10. Assim, põe a igualdade, põe uma outra razão, como 4 está para... Qual é o lado que é correspondente ao 4? O 8. Assim como o X está para 12. Com isso, nós iremos montar essa proporção. Só que ele quer saber o valor desse lado aqui, o lado AC. Então, nós iremos trabalhar com duas razões. Ou eu posso usar a primeira fração com a última, ou eu posso usar a segunda com a terceira. Então, eu vou preferir trabalhar com essas duas aqui. E aí, eu vou multiplicar o meio vezes os extremos, 8 vezes x, 8x, e 12 vezes 4, 48. X é igual a 48 dividido por 8. E vai dar 6, ou seja, o valor aqui desse lado do triângulo menor vale 6.
Agora nós iremos ver os casos de semelhanças de triângulo. São 3 critérios para que o triângulo seja semelhante. Dado 2 triângulos, se seus lados são proporcionais, então eles são semelhantes. No caso desse primeiro aqui, ó, esse ladinho verde são proporcionais entre si, ó, vermelho com vermelho e azul com azul. Então, um dos critérios para que o triângulo seja semelhante é lado, lado, lado. O outro é lado, ângulo, lado. Então, ele tem esse lado, o ângulo, e o outro lado correspondente quando for comparar 2 triângulos. Esse é o segundo caso. E o terceiro caso, basta que ele tenha 2 ângulos iguais. No caso, esse ângulo aqui e o vermelho e o verde são ângulos iguais. Então, são esses 3 casos que tornam o triângulo semelhante. Vamos agora a um exemplo, no caso esse aqui. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. No mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros, pode-se afirmar que a altura do prédio vale... Então, para fazer esse cálculo, nós iremos fazer um rascunho do que está se tratando no problema. Para representar melhor o problema, nós fizemos esse desenho aqui, ó. Um prédio, que ele quer saber a altura do prédio, é projetado uma sombra com 30 metros com relação ao solo. Então, se o solo está aqui, os 30 metros são esses. Ao mesmo tempo que uma pessoa de 1,70 m é projetada também uma sombra, só que de 2 metros. Aí nós vamos fazer a mesma analogia usando a definição de semelhanças de triângulo. Bem, se a pessoa está em pé, aqui o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90, ele faz com que, na mesma posição, os lados sejam proporcionais. Então, o X aqui, ele é proporcional a qual lado nesse triângulo menor? A altura dessa pessoa, 1,80 m. É igual a distância que está aqui da sombra no triângulo maior é 30 metros e no triângulo menor é 2 metros. Então, eu vou fazer essa multiplicação cruzada, onde 2 vezes x vai dar 2x, 1,8 vezes 30 vai dar 54. Então, x é igual a 54 dividido para 2. X é igual a 27 metros. Então, a altura do prédio aqui é 27 metros.